Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 18 de Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 19 de julho. Rodrigo diz a Matilde que também quer falar com ela sobre Luciana e revela que está louco de amor por ela. Matilde pergunta o que Rodrigo vai fazer. Rodrigo diz que não sabe e se supõe que em 10 dias ele se casa com Clara. Jana diz à Luna que não sabia que Boris gostava dela e ficou surpresa quando ele disse, e jura à amiga que ele não interessa a ela. Luna acredita que Jana está zombando dela e vai embora chateada. Patrício pergunta a Luciana o que aconteceu no dia da festa. Ele diz que ela demorou e chegou com um vestido diferente. Estava linda, mas não era o vestido que ele esperava. Paulo conta para Lorenzo como foi a experiência de Luciana na noite em que ela trabalhou na boate Inferno. Lastra diz a Ivan que chamou a atenção dele o fato do irmão da Luciana ter ido na boate e manda Ivan oferecer trabalho para ele. Lastra quer usar Lorenzo em sua vingança contra Luciana. Violeta conta para Lorenzo o que Lastra fez com Luciana. Paulo diz a Lorenzo que não é bom se meter com Lastra. Lorenzo diz a Paulo que Lastra vai pagar. Matilde conta para Rodrigo que Clara jogou o colar que ele deu para Luciana e rasgou o livro de Patrício, mas não menciona o nome de Brígida. Rodrigo fica com muita raiva ao saber de tudo isso. Matilde diz a Rodrigo que uma mulher ciumenta é uma mulher muito perigosa. Paulo diz a Lorenzo que gosta de Violeta. Lorenzo aconselha a falar logo com Violeta antes que apareça outro. Luciana conta para Patrício o que aconteceu e diz que graças à senhorita Jana tudo se resolveu. Matilde diz para Rodrigo não brincar com os sentimentos de Luciana e não fazer mal a ela. Paz e Madalena estão sabendo que Aquiles não está no povoado. A fofoqueira do povoado diz que para ela Aquiles foi seguindo Lorenzo para que ele o levasse até sua querida Lucianinha. Patrício pergunta a Matilde quem pode ter deixado um balde cheio de lama na porta do quarto de Luciana. Matilde não revela para Patrício que foi Brígida, só diz que deve ter sido alguém que queria fazer mal a ela. Rodrigo pergunta por que Luciana não lhe disse que Clara arrancou o colar que ele deu e que rasgou o livro de Patrício. Rodrigo manda ela entrar no carro porque eles precisam conversar. Rosalena conversa com Constança sobre o seu passado envolvendo Cláudio, Aurora e Maximino. Rosalena diz à irmã que o padre honesto lhe disse que para que ela mesma se perdoe, tem que enfrentar sua culpa. Constância pergunta como Rosalena vai fazer isso. Rosalena diz, dizendo a verdade para Cláudio Linhares. Luciana diz a Rodrigo que eles não têm nada o que falar, que ela não tinha o porquê dizer nada para ele. Rodrigo diz que precisa saber de tudo e sai com ela no carro dele. Brígida diz a Matilde que não importa se ela acusar, porque ela dirá à senhora que o pagou para fazer. Matilde diz para Brígida ter muito cuidado com ela e deixa claro que sabe que foi a senhorita Clara quem o pagou. Brígida pergunta por que Matilde não disse nada, se está tão segura disso. Matilde diz que não é como ela, não gosta de fazer fofocas, só para prejudicar o próximo. Mas avisa que Rodrigo sabe o que Clara fez. Brígida fica muito preocupada. Rodrigo diz que Luciana tinha que ter lhe contado o que Clara fez porque essas coisas não pode se calar.
São abusos que tem que denunciar e pergunta se ela não se dá conta. Luciana diz: sabe do que eu não me dou conta? Que você vai se casar e eu não quero me meter nos seus planos, assim que eu não tinha o porquê contar. Rodrigo diz que Luciana sabe muito bem o que ele sente por ela. Luciana pergunta se ele acha que ela está feliz com essa situação. Luciana diz que Rodrigo vai se casar e vai embora com Clara, e ela vai ficar na casa dele trabalhando, e quer fazer isso tranquila. Luciana diz a Rodrigo que já não quer mais problemas, muito menos com a mãe dele, porque com certeza vai procurar onde ela está, que se não a ver, vai ficar com raiva e com muita razão, e pede para ele levá-la para a casa dele. Rodrigo pede perdão a Luciana e jura que a última coisa que quer é causar algum problema para ela. Constanza pergunta a Rosalena se Padre Honesto sabe de tudo o que aconteceu. Rosalena diz que toda a verdade não. Atormentada pela culpa, Rosalena conta para a irmã como foi o seu encontro com Cláudio. Constanza diz que o que Rosalena fez foi o melhor e para ela imaginar como teria sido para essa menina saber que era órfã de mãe e filha de um pai delinquente. Aldo diz a Lorenzo que seu tio se negou a dar trabalho para ele, mas promete que vai ajudá-lo a conseguir algo. Lorenzo vai embora. Jerônimo chega com Vicky. Aldo se apresenta e diz que Vicky estava muito bonita na festa da empresa. Aldo vai trabalhar. Jerônimo diz para Vicky nem pensar em deixar Aldo se aproximar dela, porque ele é um verdadeiro desastre. Vicky fica surpresa quando o pai diz que Aldo é sobrinho de Maximino. Violeta comenta com Lorenzo que na parte de trás da boate Inferno há jogos clandestinos. Lorenzo se anima e diz que Violeta poderia conseguir trabalho para ele na boate. Oscar procura Cláudio e Bernardo. Cláudio pergunta o que ele quer. Oscar diz que foi convencê-lo de que se meter com o senhor Torrislanda, um dos empresários mais importantes e poderosos deste país, não é um bom negócio. Cláudio pergunta se deve tomar aquilo como ameaça. Oscar diz de maneira alguma que a única intenção dele é que eles tenham um futuro amoroso e o senhor Torrislanda quer chegar em um acordo. Cláudio diz que para ele aquilo são como suborno e manda Oscar se preparar muito bem para defender o cliente dele, porque assim como Maximino tem muito dinheiro e uma reputação para cuidar, ele não tem nada a perder. Jana diz a Boris que só gosta dele como amigo e não interessa perder a amizade de Luna por ele. Boris diz que não tem culpa de Luna ter pensado que ele queria algo com ela. Luna se aproxima deles e diz a Jana que Boris tem razão. Ela se encheu de ilusões sem ter nenhuma razão e não é justo que eles deixem a sua amizade. Jana diz a Luna que gosta muito dela e nunca vai deixar de ser sua amiga. Madalena pressiona Procópio para lhe contar para onde é que Aquiles foi. Procópio jura que Aquiles foi para o México, mas já vai voltar porque não encontrou Luciana. Paz estranha a reação da amiga. Brígida liga para Clara e avisa que Rodrigo já está sabendo do que ela fez com o livro e o colar de Luciana. Em seu apartamento, Clara tenta seduzir Rodrigo, diz que o ama e diz que pelo amor dele é capaz de qualquer coisa. Rodrigo diz que já se deu conta e diz que foi falar com ela. Rodrigo diz a Clara que eles não podem continuar assim. Rosalena confessa para Padre Honesto que deu a filha de Aurora. Padre Honesto dá um sermão em Rosalena e diz para ela contar a verdade para o pai dessa menina.
Rosalena diz que não pode fazer isso. Padre Honesto diz a ela: então continua com sua farsa diante da tua família. Continue carregando esse pecado. É sua decisão, Rosalena. Rodrigo diz a Clara que é melhor eles suspenderem o casamento, porque ele não tem certeza de que quer se casar com ela. Clara diz que se aquilo é uma brincadeira, é de muito mau gosto. Rodrigo diz que não é uma brincadeira e que soube de coisas que não esperava dela. Clara se faz de desentendida, manda ele dizer o que soube e que ele não pode ir ali sem motivo suficiente quando tudo ia muito bem e faltando apenas 8 dias para o casamento deles. Rodrigo não diz a Clara que soube o que ela fez com Luciana. Ele diz que às vezes sente que não a conhece e que ela é uma pessoa intolerante, cruel e ele não gosta. Clara diz que foi Rodrigo quem insistiu para eles se casarem, que ele não pode ser mais cruel com ela. Ela não merece e pergunta por que ele a trata assim. Polo aconselha Lourenço a não se meter com Lastra se quiser trabalhar na boate. Lourenço pergunta se Lastra é o dono da boate. Polo diz que Lastra toma conta do lugar, mas o dono é um velho que nunca apareceu ali. Maximino fica sabendo que Aldo esteve na boate Inferno e o proíbe de ir a esse lugar. Maximino diz que não quer que Aldo se misture com esses tipos de gente. Clara chora, pergunta se Rodrigo não entende que ela não imagina a vida dela sem ele e jura que se ele a deixar, ela vai tirar a própria vida. Rodrigo diz para Clara deixar de dizer bobagem. Diz que com a vida não se brinca. Ela precisa se acalmar porque está muito alterada. Clara manda Rodrigo ir embora, diz que tem muito o que pensar, que o único que deu para ele foi muito amor. Rodrigo diz a Clara que vai em casa buscar algumas coisas, depois vai para o apartamento dele e se ela precisar de alguma coisa, que eu procure lá. Rodrigo sai e Clara furiosa diz: não, Rodrigo, essas lágrimas vão te custar muito caro, porque você não vai me deixar de lado assim. A mim não. Oscar comenta com Constância que se encontrou com Cláudio Linhares, o ex-sócio de Maximino. Oscar pede para Constância ser discreta e conta o que Maximino pediu para ele em relação a Cláudio. Constância diz a Oscar que não sabe por que Maximino pediu isso para ele e que a única coisa que pode dizer é que isso foi uma experiência muito triste para todos. Oscar suplica para Constância ser discreta e não comentar aquilo com ninguém. Ivan diz a Lourenço que só vai lhe dar emprego porque Coral recomendou. Animado, Lourenço diz a Polo e Violeta que amanhã começa a trabalhar na boate. Paz liga para Estela, conta que Aquiles foi para a capital e diz que tem medo que ele encontre Luciana. Estela tranquiliza Paz dizendo que os filhos dela estão bem. Aquiles chega na boate do Inferno. Lourenço está saindo, mas eles não se verem. Ivan recebe Aquiles e manda Violeta atender a mesa dele. Violeta fica surpresa ao ver Aquiles. Aquiles não reconhece Violeta e olha com muito interesse para ela. Rodrigo diz a Patrício que não quer se casar com Clara, mas não sabe o que vai fazer. Patrício pergunta se Rodrigo teve coragem de dizer a Clara que não vai se casar com ela porque está apaixonado por Luciana. Aquiles pede a melhor bebida e diz que Coral vai beber com ele. Rodrigo diz a verdade a Patrício, que está completamente apaixonado por Luciana, que ela sabe e pediu para ele não se aproximar mais dela. Clara diz à mãe que tudo isso que está acontecendo é por culpa de Luciana. Julieta diz que Clara não pode permitir por nenhum motivo que Rodrigo abandone e pergunta quem vai pagar a hipoteca do apartamento delas em Nova York.
Rodrigo diz a Patrício que prometeu a Luciana que não ia voltar a se aproximar dela e vai cumprir. Vai deixar ela tranquila. Patrício pede para Rodrigo não incomodar Luciana e não colocar ela em risco. Rodrigo diz a Patrício que por isso agora mesmo vai embora para o apartamento dele. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.